Plano de carreiras e cargos do IBGE. Artigo 70. Fica estruturado, a partir de 1º de setembro de 2006, o Plano de Carreiras e Cargos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE, composto por cargos de provimento efetivo regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo 71. O plano de carreiras e cargos de que trata o artigo 70 desta lei é composto pelas seguintes carreiras e cargos. Inciso 1. Carreira de pesquisa em informações geográficas e estatísticas, estruturada nas classes A, B, C e especial, composta de cargo de pesquisador em informações geográficas e estatísticas, de nível superior, com atribuições voltadas às atividades especializadas de ensino e pesquisa científica, tecnológica e metodológica em matéria estatística, geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental. Inciso 2. Carreira de produção e análise de informações geográficas e estatísticas, estruturada nas classes A, B, inciso 100, D especial, composta de cargo de tecnologista em informações geográficas e estatísticas, de nível superior, com atribuições voltadas às atividades especializadas de produção, análise e disseminação de dados e informações de natureza estatística, geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental. Inciso 3. Carreira de suporte técnico em produção e análise de informações geográficas e estatísticas, estruturada nas classes A, B e especial, composta de cargo de técnico em informações geográficas e estatísticas, de nível intermediário, com atribuições voltadas para o suporte e o apoio técnico especializado às atividades de ensino, pesquisa, produção, análise e disseminação de dados e informações de natureza estatística, geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental. Inciso 4. Carreira de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas, estruturada nas classes A, B, inciso 100, D especial, composta de cargo de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas, de nível superior, com atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências institucionais e legais a cargo do IBGE. Inciso 5. Carreira de suporte em planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas, estruturada nas classes A, B e especial, composta de cargo de técnico em planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas, de nível intermediário, com atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas de nível intermediário, relativas ao exercício das competências institucionais e legais a cargo do IBGE. Parágrafo 1º. As atribuições específicas dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Parágrafo 2º. Os cargos efetivos das carreiras de que trata este artigo estão estruturados em classes e padrões, na forma do anexo 14 desta lei. Parágrafo 3º. Os ocupantes dos cargos de provimento efetivo do IBGE são responsáveis pela execução das atividades de estatística, geografia e cartografia, em âmbito nacional, decorrentes das competências a que se referem o inciso 15 do artigo 21 e o inciso 18 do artigo 22 da Constituição Federal. Artigo 72. É vedada a redistribuição de cargos do Plano de Carreiras e Cargos do IBGE para outros órgãos e entidades da administração pública federal, bem como a redistribuição de outros cargos para o quadro de pessoal do IBGE. Artigo 73. O ingresso nos cargos de provimento efetivo de que tratam os incisos e a v do caput do artigo 71 desta lei dar-se-á, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se curso de pós-graduação stricto sensu, diploma de nível superior, em nível de graduação, ou certificado de conclusão de ensino médio, ou equivalente, conforme o nível do cargo, respeitada a legislação específica. Parágrafo 1º.
O concurso público referido no caput deste artigo poderá ser realizado por áreas de especialização, organizado em uma ou mais fases, incluindo, se for o caso, curso de formação, conforme dispuser o edital de abertura do certame, observada a legislação específica. Parágrafo 2º. O edital definirá as características de cada etapa do concurso público, a formação especializada, a experiência profissional e os critérios eliminatórios e classificatórios. Parágrafo 3º. O concurso público será realizado para provimento efetivo de pessoal no padrão inicial da classe inicial de cada carreira. Artigo 74. São pré-requisitos mínimos para ingresso na classe inicial e promoção às classes subsequentes da carreira referida no inciso I do caput do artigo 71 desta lei, além do diploma de nível superior, em nível de graduação, os seguintes. Inciso 1. Classe especial. Alínea A. Ser detentor de título de mestre, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 13 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea B. Ser detentor do título de doutor e experiência mínima de 9 anos, todos no campo específico de atuação do cargo. Inciso 2. Classe incisos 100. Alínea A. Ser detentor de título de mestre, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 8 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea B. Ser detentor do título de doutor e experiência mínima de 6 anos, todos no campo específico de atuação do cargo. Inciso 3. Classe B. Alínea A. Ser detentor de título de mestre, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 3 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea B. Ser detentor de título de doutor. Inciso 4. Classe A. Ser detentor de título de mestre. Artigo 75. São pré-requisitos mínimos para ingresso na classe inicial e a promoção às classes subsequentes dos cargos de provimento efetivo das carreiras referidas nos incisos 2 e 4 do caput do artigo 71 desta lei, além do diploma de nível superior, em nível de graduação, os seguintes. Inciso 1. Classe especial. Alínea A. Possuir certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 18 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea B. Possuir pós-graduação lato sensu, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 16 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea C. Ser detentor de título de mestre, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 14 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea D. Ser detentor de título de doutor e experiência mínima de 12 anos, todos no campo específico de atuação do cargo. Inciso 2. Classe D. Alínea A. Possuir certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 14 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea B. Possuir pós-graduação lato sensu, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 12 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea C. Ser detentor de título de mestre, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 10 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea D. Ser detentor de título de doutor e experiência mínima de 9 anos, todos no campo específico de atuação do cargo.
Inciso terceiro. Classe incisos 100. Alínea A. Possuir certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 10 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea B. Possuir pós-graduação lato sensu, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 8 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea C. Ser detentor de título de mestre, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 7 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea D. Ser detentor do título de doutor e experiência mínima de 6 anos, todos no campo específico de atuação do cargo. Inciso 4. Classe B. Alínea A. Possuir certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 5 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea B. Possuir pós-graduação lato sensu, ter certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 4 anos, todos no campo específico de atuação do cargo, ou. Alínea C. Ser detentor de título de mestre e experiência mínima de 3 anos, todos no campo específico de atuação do cargo. Inciso 5. Classe A. Ter qualificação específica para a classe. Artigo 76. São pré-requisitos mínimos para ingresso na classe inicial e promoção às classes subsequentes dos cargos de provimento efetivo de nível intermediário das carreiras referidas nos incisos 3 e V do caput do artigo 71 desta lei, além do certificado de conclusão de ensino médio, os seguintes. Inciso 1. Classe especial. Possuir certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 12 anos, todos no campo específico de atuação do cargo. Inciso 2. Classe B. Possuir certificação em eventos de capacitação e experiência mínima de 6 anos, todos no campo específico de atuação do cargo. Inciso 3. Classe A. Ter qualificação específica para a classe. Artigo 77. Os eventos de capacitação que podem ser considerados para a certificação de que tratam os artigos 74, 75 e 76 desta lei serão definidos em ata do Conselho Diretor do IBGE. Artigo 78. Ato do Conselho Diretor do IBGE definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para a participação em cursos, estágios, seminários, conferências, congressos, eventos de curta duração ou para realização de cursos e programas de pós-graduação no país ou no exterior, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim. Parágrafo 1º. Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado com ônus para o IBGE somente serão concedidos aos servidores pertencentes ao seu quadro permanente há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares e não tenham sido cedidos a outros órgãos, nos 2 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Parágrafo 2º. Os afastamentos para a realização de programas de pós-doutorado com ônus para o IBGE somente serão concedidos aos servidores pertencentes ao seu quadro permanente há pelo menos 4 anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares e não tenham sido cedidos a outros órgãos, nos 4 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Parágrafo 3º. Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo terão que permanecer no IBGE, no exercício de suas funções, após o seu retorno, por um período igual ao do afastamento concedido. Parágrafo 4º.
Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência no IBGE, previsto no parágrafo 3º deste artigo, deverá ressarcir o Instituto, na forma do artigo 47 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento. Parágrafo 5º. Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no parágrafo 4º deste artigo, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do Conselho Diretor do IBGE. Artigo 79. Os padrões de vencimento básico do Plano de Carreiras e Cargos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, passam a ser os constantes do anexo 15 desta lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. Artigo 79-A. A estrutura remuneratória dos servidores integrantes do Plano de Carreiras e Cargos do IBGE será composta das seguintes parcelas. Inciso 1. Para os titulares de cargos de nível superior. Alínea A. Vencimento básico. Alínea B. Gratificação de desempenho de atividade em pesquisa, produção e análise, gestão e infraestrutura de informações geográficas e estatísticas. GIDIBG, Alínea C. Retribuição por titulação. RT. Inciso 2. Para os titulares de cargos de níveis intermediário e auxiliar. Alínea A. Vencimento básico. Alínea B. Gratificação de desempenho de atividade em pesquisa, produção e análise, gestão e infraestrutura de informações geográficas e estatísticas. GIDIBG, Alínea C. Gratificação por qualificação. GQ. Parágrafo único. Os servidores integrantes do Plano de Carreiras e Cargos do IBGE não fazem jus à percepção da vantagem pecuniária individual, VPI, de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003. Artigo 80. Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do Plano de Carreiras e Cargos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em exercício de atividades inerentes aos respectivos cargos ou funções nas unidades do IBGE, fazem jus a uma gratificação de desempenho de atividade em pesquisa, produção e análise, gestão e infraestrutura de informações geográficas e estatísticas. GIDIBG, com a seguinte composição. Inciso 1. Até 20 pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual, Inciso 2. Até 80 pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. Parágrafo 1º. A avaliação de desempenho individual visa aferir o desempenho do servidor no IBGE, no exercício das atribuições do cargo ou função, com vistas no alcance das metas de desempenho institucional. Parágrafo 2º. A avaliação de desempenho institucional visa aferir o alcance das metas organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas. Parágrafo 3º. Regulamento disporá sobre os critérios gerais a serem observados na realização das avaliações de desempenho institucional e individual para fins de concessão da GIDIBG. Parágrafo 4º. Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho institucional e individual e de atribuição da GIDIBG serão estabelecidos em ata do Conselho Diretor do IBGE, observada a legislação vigente. Parágrafo 5º. A GIDIBG será atribuída em função do efetivo desempenho do servidor e do alcance das metas de desempenho institucional fixadas anualmente em ata do Conselho Diretor do IBGE. Parágrafo 6º.
As metas de desempenho institucional poderão ser revistas na superveniência de fatores que tenham influência significativa e direta na sua consecução. Parágrafo 7º. A avaliação individual terá efeito financeiro apenas se o servidor tiver permanecido em exercício de atividades inerentes ao respectivo cargo por, no mínimo, 2/3 de um período completo de avaliação. Artigo 81. Até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo 4º do artigo 80 desta lei e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, conforme disposto nesta lei, todos os servidores que fizerem jus à GDIBG deverão percebê-la em valor correspondente ao último percentual recebido a título de GDIBG, convertido em pontos que serão multiplicados pelo valor constante do anexo 15A desta lei, conforme disposto no artigo 81b desta lei. Parágrafo 1º. O resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir da data de publicação do ato a que se refere o parágrafo 4º do artigo 80 desta lei, considerando a distribuição de pontos de que trata o artigo 80 desta lei, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo e no seu parágrafo 1º aplica-se aos ocupantes de cargos comissionados que fazem jus à GDIBG. Parágrafo 3º. Os titulares dos cargos de provimento efetivo de que trata o artigo 71 desta lei em exercício no IBGE quando investidos em cargo em comissão ou função de confiança farão jus à GDIBG da seguinte forma. Inciso 1º. Os investidos em função de confiança ou cargos em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores, das, níveis 3, 2, 1 ou equivalentes, perceberão a GDIBG calculada conforme disposto no artigo 81b, desta lei, Inciso 2º. Os investidos em cargos em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores, das, níveis 6, 5, 4 ou equivalentes, perceberão a GDIBG calculada com base no valor máximo da parcela individual, somado ao resultado da avaliação institucional do IBGE no período. Inciso 1º. Os investidos em função de confiança ou cargos em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores, das, níveis 3, 2, 1 ou equivalentes, perceberão a GDIBG calculada conforme disposto no artigo 81b, desta lei, Parágrafo 4º. Os titulares dos cargos de provimento efetivo de que trata o artigo 71 desta lei quando não se encontrarem em exercício no IBGE somente farão jus à GDIBG quando. Inciso 1º. Requisitados pela Presidência ou Vice-Presidência da República ou nas hipóteses de requisição previstas em lei, situação na qual perceberão a GDIBG com base nas regras aplicáveis como se estivessem em efetivo exercício no seu órgão de lotação. Inciso 2º. Cedidos para órgãos ou entidades da União distintos dos indicados no inciso I deste parágrafo e investidos em cargos de natureza especial ou em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores, das, níveis 6, 5 ou 4, ou equivalentes, situação na qual perceberão a GDIBG calculada com base no resultado da avaliação institucional do período. Parágrafo 5º. A avaliação institucional considerada para o servidor alcançado pelo parágrafo 4º será: Inciso 1º. A do órgão ou entidade onde o servidor permaneceu em exercício por mais tempo. Inciso 2º. A do órgão ou entidade onde o servidor se encontrar em exercício ao término do ciclo, caso ele tenha permanecido o mesmo número de dias em diferentes órgãos ou entidades, ou Inciso 3º. A do órgão de origem, quando requisitado ou cedido para órgão diverso da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional. Parágrafo 6º. A avaliação individual do servidor alcançado pelo inciso I do parágrafo 4º será realizada somente pela chefia imediata quando a regulamentação da sistemática para avaliação de desempenho a que se refere o parágrafo 3º do artigo 80 não for igual ou aplicável ao órgão ou entidade de exercício do servidor.
Artigo 81-A. A GDIBG será pago observado o limite máximo de 100 pontos e o mínimo de 30 pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no anexo 15-A desta lei. Artigo 81-B. Os valores a serem pagos a título de GDIBG serão calculados multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho individual e institucional pelo valor do ponto constante do anexo 15-A desta lei, observados o nível, a classe e o padrão em que se encontra posicionado o servidor. Artigo 81-C. Em caso de afastamentos e licenças considerados como de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção de gratificação de desempenho, o servidor continuará percebendo a GDIBG em valor correspondente ao da última pontuação obtida, até que seja processada sua primeira avaliação após o retorno. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de exceção. Parágrafo 2º. Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual que venha a surtir efeito financeiro, o servidor recém-nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem vencimento ou cessão sem direito à percepção da GDIBG no decurso do ciclo de avaliação receberão a gratificação no valor correspondente a 80 pontos. Artigo 81-D. Ocorrendo exoneração do cargo em comissão com manutenção do cargo efetivo, o servidor que faça jus à GDIBG continuará a percebê-la em valor correspondente à da última pontuação que lhe foi atribuída, na condição de ocupante de cargo em comissão, até que seja processada sua primeira avaliação após a exoneração. Artigo 81-E. O servidor ativo beneficiário da GDIBG que obtiver na avaliação de desempenho individual pontuação inferior a 50% da pontuação máxima estabelecida para essa parcela será imediatamente submetido ao processo de capacitação ou de análise da adequação funcional, conforme o caso, sob responsabilidade do IBGE. Parágrafo único. A análise de adequação funcional visa identificar as causas dos resultados obtidos na avaliação do desempenho e a servir de subsídio para a adoção de medidas que possam propiciar a melhoria do desempenho do servidor. Artigo 81-F. A GDIBG não poderá ser paga cumulativamente com qualquer outra gratificação de desempenho de atividade ou de produtividade, independentemente da sua denominação ou base de cálculo. Artigo 82. Fica instituída a retribuição por titulação, RT, a ser concedida aos titulares de cargos de provimento efetivo de nível superior integrantes do plano de carreiras e cargos do IBGE que sejam detentores do título de doutor ou grau de mestre ou sejam possuidores de certificado de conclusão, com aproveitamento, de cursos de aperfeiçoamento ou especialização, em conformidade com a classe, padrão e titulação ou certificação comprovada, nos termos do anexo 15-B, desta lei. Parágrafo 1º. O título de doutor, o grau de mestre e o certificado de conclusão de curso de aperfeiçoamento ou especialização referidos no caput deste artigo deverão ser compatíveis com as atividades do IBGE. Parágrafo 2º. Os cursos de doutorado e mestrado, para os fins previstos nesta lei, serão considerados somente se credenciados pelo Conselho Federal de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente para tanto. Parágrafo 3º. Para fins de percepção da RT referida no caput deste artigo, não serão considerados certificados apenas de frequência. Parágrafo 4º. Em nenhuma hipótese o servidor poderá perceber cumulativamente mais de um valor relativo à RT. Parágrafo 5º. O servidor de nível superior, titular de cargo de provimento efetivo integrante do plano de carreiras e cargos do IBGE, que em 29 de agosto de 2008 estiver percebendo, na forma da legislação vigente até essa data, adicional de titulação passará a perceber a RT de acordo com os valores constantes do anexo 15-B, desta lei, com base no título ou certificado considerado para fins de concessão do adicional de titulação. Parágrafo 6º.
A RT será considerada no cálculo dos proventos e das pensões somente se o título, grau ou certificado tiver sido obtido anteriormente à data da inativação. Artigo 82-A. Fica instituída a gratificação de qualificação. GQ, a ser concedida aos titulares de cargos de provimento efetivo de nível intermediário integrantes do plano de carreiras e cargos do IBGE, em retribuição ao cumprimento de requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais necessários ao desempenho das atividades de nível intermediário de desenvolvimento tecnológico, gestão, planejamento e infraestrutura, quando em efetivo exercício do cargo, de acordo com os valores constantes do anexo 15C, desta lei. Parágrafo 1º. Os requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais necessários à percepção da GQ abrangem o nível de capacitação que o servidor possui em relação. Inciso 1º. Ao conhecimento dos serviços que lhe são afetos, na sua operacionalização e na sua gestão, Inciso 2º. A formação acadêmica e profissional, obtida mediante participação, com aproveitamento, em cursos regularmente instituídos de graduação ou pós-graduação, ou. Inciso 3º. A participação em cursos de capacitação ou qualificação profissional. Parágrafo 2º. Os cursos a que se referem os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º deverão ser compatíveis com as atividades do IBGE e estar em consonância com o Plano Anual de Capacitação. Parágrafo 3º. Para fins de percepção da GQ pelos titulares de cargos de nível intermediário das carreiras a que se referem os incisos 3 e V do caput do artigo 71, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1º. Para fazer jus ao nível e da GQ, o servidor deverá comprovar a conclusão de curso de capacitação ou qualificação profissional com carga horária mínima de 180 horas, na forma disposta em regulamento. Inciso 2º. Para fazer jus ao nível 2 da GQ, o servidor deverá comprovar a conclusão de curso de capacitação ou qualificação profissional com carga horária mínima de 250 horas, na forma disposta em regulamento, Inciso 3º. Para fazer jus ao nível 3 da GQ, o servidor deverá comprovar a conclusão de curso de capacitação ou qualificação profissional com carga horária mínima de 360 horas, ou de curso de graduação ou pós-graduação, na forma disposta em regulamento. Parágrafo 4º. O regulamento disporá sobre as modalidades de curso a serem consideradas, as situações específicas em que serão permitidas a acumulação de cargas horárias de cursos para o atingimento da carga horária mínima e os procedimentos gerais para a concessão da referida gratificação, observadas as disposições desta lei. Parágrafo 5º. A GQ somente integrará os cálculos de proventos de aposentadorias e pensões quando os certificados considerados para a sua concessão forem obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão e sua percepção observará o regramento do regime previdenciário aplicável ao servidor, sem prejuízo do disposto nos regimes previdenciários de que tratam as leis nº 10.887, de 18 de junho de 2004, e nº 12.618, de 30 de abril de 2012. Artigo 82-B. O servidor de nível intermediário titular de cargo de provimento efetivo integrante do plano de carreiras e cargos do IBGE, que estiver percebendo, na forma da legislação vigente até esta data, o adicional de titulação passará a perceber a GQ de acordo com os valores constantes do anexo 15C, desta lei. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese, a GQ poderá ser percebida cumulativamente com qualquer adicional ou gratificação que tenha como fundamento a qualificação profissional ou a titulação. Parágrafo 2º. Aplica-se aos proventos da aposentadoria e às pensões o disposto neste artigo. Artigo 83. Os atuais servidores ocupantes de cargos das carreiras do plano de carreiras dos cargos da área de ciência e tecnologia,
de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do quadro de pessoal do IBGE serão enquadrados nas carreiras constantes do artigo 71-10 desta lei, de acordo com as tabelas de correlação constantes no anexo XVI desta lei. Artigo 84. Os titulares dos cargos de nível superior e intermediário, não integrantes das carreiras da área de ciência e tecnologia, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pertencentes ao quadro de pessoal do IBGE em 30 de setembro de 2005, serão enquadrados no plano de carreiras e cargos do IBGE, mantidas as denominações e atribuições do cargo, bem como os requisitos de formação profissional e posição relativa na tabela, conforme tabela de correlação constante no anexo XVI desta lei. Artigo 85. A partir de 1º de setembro de 2006, os concursos públicos válidos ou em andamento, na data de publicação da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, para os cargos do Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, instituído pela Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do quadro de pessoal do IBGE são válidos para o ingresso nas carreiras do IBGE, observada a correlação entre as atribuições, as especialidades e o grau de escolaridade. Artigo 86. Os cargos vagos do quadro de pessoal do IBGE pertencentes ao Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, instituído pela Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, existentes na data de vigência da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, serão transformados nos cargos equivalentes a que se referem os incisos I a V do caput do artigo 71-10 desta lei, mantidos os respectivos níveis. Artigo 87. Os cargos vagos, de nível superior e intermediário, não integrantes das carreiras da área de ciência e tecnologia, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pertencentes ao quadro de pessoal do IBGE em 30 de setembro de 2005, existentes na data de vigência da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, bem como aqueles que vierem a vagar, serão transformados nos cargos a que se referem os incisos 4 e V do caput do artigo 71-10 desta lei, respectivamente, sem mudança de nível. Artigo 88. Fica criado o Comitê Gestor do Plano de Carreiras e Cargos do IBGE, com o objetivo de subsidiar o Conselho Diretor do IBGE na coordenação e no acompanhamento do Plano de Carreiras e Cargos de que trata o artigo 70 desta lei e de auxiliar na execução da política de recursos humanos no âmbito da Fundação. Parágrafo 1º. O Comitê Gestor do Plano de Carreiras e Cargos do IBGE será composto por 14 membros, sendo 7 servidores indicados pelo Conselho Diretor e 7 representantes dos servidores eleitos por seus pares. Parágrafo 2º. As formas de indicação e a duração do mandato dos membros do Comitê Gestor do Plano de Carreiras e Cargos do IBGE serão estabelecidas em ata do Conselho Diretor do IBGE,